Teremos uma grande alta das altcoins ou essa foi apenas uma ilusão que nós tivemos para esse ciclo de 2025 que nunca irá acontecer? Eu tenho certeza que essa é a pergunta que você está se fazendo desde o momento que o Bitcoin começou a subir em novembro de 2022. E esse talvez seja o ponto que mais incomoda a grande maioria dos investidores, porque, assim como eu sei que muitos alocaram capital em altcoins com a expectativa de ter um resultado muito acima da média do mercado. E a grande verdade é que até o momento as altcoins apenas nos decepcionaram, não entregando o resultado que a gente espera, e para muitos ter investido apenas em Bitcoin poderia estar dando um resultado melhor na carteira até o momento. E a pergunta que não quer calar é, beleza, mas a gente ainda pode ter alguma esperança desse momento de alt season e aquele grande resultado que todos nós estamos esperando? Bem, o vídeo de hoje é dedicado exatamente a responder esta questão. Uma análise profunda de todo o comportamento de dominância do Bitcoin e de outras criptomoedas nesse ciclo, a compreensão do que aconteceu em 2021 e 2017 para entender se isso também vai acontecer em 2025 durante um ciclo de alta do mercado de cripto e mais do que isso. Também a minha leitura e a minha visão de ativos que realmente podem impactar e se valorizar muito se nós tivermos uma alt season. Então presta atenção porque esse vídeo é essencial se você investe em qualquer outra criptomoeda que não apenas o Bitcoin. Então para começar a nossa análise, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a famosa alt season. Esse caracteriza pelo momento em que as criptomoedas, diferente do Bitcoin, ganham uma valorização maior do que o Bitcoin. E historicamente isso gera altas exponenciais dentro do mercado. E normalmente o padrão que nós observamos é que apesar da alta do preço do Bitcoin, a dominância, que é a sua relevância perante o mercado, ela começa a cair. Entretanto, quando a gente vai analisar essa dinâmica e olha um comparativo entre a dominância do Bitcoin e o preço do Bitcoin, no momento que o Bitcoin está aqui na faixa dos 97 mil dólares, a dominância do Bitcoin apenas cresceu de valor. Ela saiu aqui da zona de 40% de dominância e agora o Bitcoin atinge a sua máxima nesse ciclo, superando a marca dos 64% de dominância do mercado. Ou seja, hoje 64% do mercado cripto é Bitcoin. E o que a gente pode inferir com isso? Basicamente, que a gente ainda não teve esse momento de relevância extrema do Bitcoin. Pelo contrário, que até o momento quem estava investindo apenas em Bitcoin muito potencialmente está ganhando mais dinheiro do que os investidores em altcoins. Isso se torna ainda mais drástico quando a gente analisa a relação entre Bitcoin e Ethereum, que a gente pode observar aqui, enquanto o preço do Bitcoin subiu durante esse ciclo, desde o início dele ali, que foi em novembro de 2022, a dominância do Ethereum despencou. O Ethereum, que antes representava mais de 20% do mercado, agora representa menos de 8%. Isso daqui tem gerado um incômodo muito grande nos investidores, porque muitas pessoas no início do ciclo, e eu me incluo nelas, olhavam para o Ethereum e falavam, por que não investir mais em Ethereum do que em Bitcoin? Por quê? Porque o Ethereum e o Bitcoin têm riscos similares, mas o Ethereum potencialmente tem mais espaço para crescer do que o Bitcoin. E isso foi uma atitude bem recorrente entre os investidores, eu falo isso porque eu também tinha esse racional, e agora a gente começa a se decepcionar um pouco com isso. Apesar disso, eu acho injusto essa comparação olhando apenas para o Ethereum, porque quando a gente olha para algumas outras criptomoedas, a exemplo da Solana, de fato, ela conseguiu ganhar tração perante ao Bitcoin no momento que ele está se valorizando. Então aqui é um exemplo bem claro da dominância da Solana, que chegou ali no auge do bear market a ter apenas 0,5% de dominância do mercado e hoje figura aí com cerca de 3,5%, então ganhou tamanho, ganhou tração e ganhou relevância. Mas de fato, se a gente analisa a média das altcoins, esse momento aqui foi bem negativo. Então se a gente pega aqui o histórico, desde o momento que a gente tem um ciclo de alta, apesar de a gente ter alguns momentos que as altcoins na média, né, avaliando pelos orders, cresceram de relevância, como o final do ano de 2023 para 2024, no início ali da aprovação do ETF, e também esse momento aqui que foi no final do ano passado, quando a gente teve a vitória do Donald Trump. De resto, altcoins perdendo dominância, e no início do ciclo a gente tinha uma dominância média de altcoins diferente ali de Bitcoin, Ethereum, Solana, na faixa de 12%, e hoje elas representam apenas 7% do mercado e geram todo esse desconforto no mercado. Então quando a gente revisa todos esses dados, fica bem evidente. Por enquanto, as altcoins não tiveram seu momento para brilhar. Mas
a pergunta de $1 milhão ela é bem simples. Será que elas terão esse momento ainda para brilhar? E para isso a gente precisa avaliar os ciclos passados, entender qual foi o comportamento das altcoins versus o ciclo passado para que elas tivessem esse momento de destaque. Mas antes da gente fazer essa análise e compreender as dinâmicas de 2017, 2021 e também potencialmente o que pode acontecer em 2025 em relação aos altcoins, eu só quero te pedir uma coisa que me ajuda pra caramba, que é deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para você continuar sendo atualizado sobre tudo que há de mais relevante no mercado cripto. Afinal, eu sempre compartilho toda a minha visão e naturalmente quando a gente vê, por exemplo, no momento de alt-season, vou compartilhar as minhas principais teses. Então se você não quer perder nada, se inscreve, já ativa a notificação e continua acompanhando aqui. Mas vamos voltar aqui para o raciocínio e vamos entender um pouco dessa dinâmica. Beleza, até agora o que a gente percebe por padrão? A gente percebe que a gente teve ali poucos casos que se destacaram e conseguiram ganhar dominância perante ao Bitcoin. E que até o momento a gente teve uma Bitcoin Season, ou uma fase de mercado apenas do Bitcoin, que o Bitcoin ganhou grande relevância e grande dominância. E aí, para mim, quando eu penso nisso, o que eu quero entender é se existiu algum momento nesse ciclo que dá alguma chave pra gente de quando as altcoins realmente se destacam. E aí eu fui fazer um estudo mais aprofundado desse ciclo e eu percebi que só tiveram 2 momentos até agora, nesse ciclo que a gente viveu, que a gente teve um período ali mais do que 14 dias de queda de dominância do Bitcoin. Esses momentos foram o final de dezembro até janeiro de 2024 e também aqui esse outro período que foi de novembro até dezembro de 2024. Então, aqui os finais de ano foram esses momentos. E o que esses 2 momentos tiveram em comum? Além de uma queda de dominância média aqui da faixa de 7% e no outro 14%. O que eles tiveram em comum foi isso daqui. Foram os momentos de maior euforia do mercado. Então, se a gente reparar, os momentos que a gente teve auge de euforia do mercado foram os poucos momentos que a gente conseguiu ter uma queda de dominância do Bitcoin. Então, a gente começa a ter uma relação muito clara sobre quando é o momento que as altcoins se destacam. Esse é o momento de euforia. É o momento que o mercado começa a ganhar muito dinheiro em Bitcoin, começa a ficar irracional e normalmente quando ele passa ali de 85 pontos no índice de medo e ganância, é o momento que as altcoins começam a ganhar espaço no mercado. A questão foi que esses 2 momentos não duraram tanto. O preço do Bitcoin não conseguiu segurar a patamares muito altos nesse período e manter ali aquela continuidade de alta. Isso acabou impactando um pouco negativamente o mercado. Mas quando a gente olha isso, a gente pode se perguntar, beleza, mas nos ciclos passados isso também aconteceu ou não aconteceu? E aqui eu quis fazer uma análise bem interessante para vocês, que é justamente trazer essa visão. Então quando a gente pega aqui os ciclos passados, a gente teve aqui 3 momentos característicos de fato de alt-season, que foi aqui durante o ciclo de 17, que é o início de 17 até o final de 2018, que a gente tem uma queda aqui de 48% da dominância do Bitcoin, que dura cerca de 130 dias, e depois a gente tem esse outro movimento bem aqui, que dura 70 dias, com uma queda de dominância do Bitcoin na ordem de 42%. E o outro momento, que foi durante o ciclo de 21, foi aqui, esse período aqui também de 130 dias, que a gente teve uma queda de dominância do Bitcoin de 44%. O que a gente pode inferir aqui, olha que interessante, também é a questão do hype. Quando o Bitcoin aqui chegou a bater pontos de 90, 94, foi justamente onde a sua dominância cai. Então fica muito claro que esses momentos de altcoins em destaques, eles acontecem por essência, por definição, no momento que a gente tem uma alta mais significativa do Bitcoin e a gente tem períodos de euforia. Também vale destacar que se a gente olhasse hoje, de fato a gente ainda não teve esse momento de altcoin season. E aqui eu até faço um outro destaque que eu acho que é legal de observar nesse gráfico aqui, que foi o período que a altcoin season durou. No caso aqui a gente tem um período de cerca de 300 dias, que foi o auge do bull market. Aqui também a gente tem um período de cerca de 400 dias, que também é auge do bull market, enquanto o Bitcoin season dura aqui cerca de 1000 dias. Então aqui a gente começa a ter uma inferência, uma ideia que é o quê? Não necessariamente a gente tem essa super alta das altcoins ali tão fácil, tão simples. A gente também tem que ter um pouco dessa estrutura, desse momentum, desse destaque de mercado e desse ganho de dominância, que por enquanto isso não aconteceu até agora. E por fim, uma última avaliação que eu acho que vale muito a pena da gente fazer aqui é justamente também essa dinâmica da queda de dominância do Bitcoin em relação ao preço do Bitcoin. Reparem que o pico do Bitcoin normalmente é o ponto que precede o fim do ciclo e ele também é marcado por essa queda de dominância. Então reparem aqui ó, que o pico do Bitcoin vem aqui, a dominância vem junto. Aqui também ó, a gente tem um momento de pico do Bitcoin e a dominância ali em queda. E agora a gente está vivendo um momento de alta do Bitcoin. A gente ainda não atinge pico do Bitcoin,
Bitcoin, pelo menos não no momento. E a pergunta de $1 milhão é, talvez a gente tenha realmente esse momento de alt season um pouco mais à frente, no momento que a gente tiver um pico de alta do Bitcoin e, por consequência, também esse nicho de dominância. Então, se a gente projeta, por exemplo, um ciclo até 120, 150 mil dólares, talvez seja razoável pensar que esse momento de alt season vai aparecer ali depois que o Bitcoin superar os 115, 120 mil dólares, e parece que é um pouco do desenho que a gente está tendo desse ciclo, especialmente com um ciclo que teve menos liquidez e que teve menos dinâmica profunda do mercado. E eu acredito que também tem algumas outras coisas que a gente precisa avaliar nesse ciclo e que eu vejo que muitas pessoas estão posicionadas da forma incorreta e nos ativos incorretos. Só antes de eu explicar isso, eu quero fazer um convite para você. Se você gosta desse tipo de análise aprofundada, você também tem que estar inscrito no Crypto Today. Ela é minha newsletter que eu mando e-mails frequentemente te mostrando tudo que eu estou vendo de relevante no mercado, e também tem um grupo de WhatsApp exclusivo que eu sempre estou mandando áudios e visões sobre tudo que eu estou pensando no mercado. Se você quer ter acesso a isso de forma 100% gratuita, basta clicar no link da descrição aqui do vídeo. Então, vamos voltar aqui para o foco. E a pergunta agora, entendido toda essa dinâmica de ciclos e percebido que talvez a gente tenha que esperar um momento ainda de mais alta do Bitcoin para ver esse destaque das alt seasons, baseados ali em ciclos anteriores, qual que é a próxima pergunta? A pergunta é, beleza, e que ativos tendem a se destacar aqui? E aqui eu quero trazer alguns dados que para mim mudaram desse ciclo para o ciclo passado e que a gente tem que estar levando em consideração para tomar boas decisões. O primeiro dado que eu quero trazer aqui para vocês é esse gráfico que compara dApps, né? Então, aplicações em blockchains e blockchains em termos de receita diária. Se vocês separarem aqui, essa linha aqui, que é a linha laranja, ela tem uma receita muito maior do que a linha azul. E o que isso mostra? Isso mostra que no ciclo que a gente viveu de alt season de 2021, os protocolos de blockchain eram os grandes focos do mercado, eram os ativos que realmente se destacavam. Isso faz que muita gente esteja investido hoje muito em protocolos com essa expectativa. A própria posição em Ethereum, Solana, até mesmo outras soluções como Suinir vão um pouco nessa linha. Só que qual que é o dado que é legal da gente reparar que mudou agora? Ao longo do momento, depois que a gente viu esse período de 2021, os dApps do mercado cripto, ou seja, as aplicações ganharam cada vez mais relevância. E hoje, elas representam mais de 60% das receitas geradas no mercado de cripto. E a minha leitura é que elas também vão representar grande parte das valorizações. Então, hoje, eu estaria muito mais investindo em aplicações, como, por exemplo, Pendle, Ethena, soluções que têm aplicações e geram receitas estáveis, do que em blockchains. Isso é uma das teses que eu mudei muito no meu portfólio. Por exemplo, cada vez mais eu tenho menos alocação em Ethereum e mais alocação em aplicações do ecossistema da Ethereum que estão conseguindo ter tração, estão conseguindo ter relevância, porque depois que eu comecei a perceber esses dados de comportamento de receita, essa lógica ficou muito, muito, muito clara para mim. E aí aqui entra talvez um segundo grande insight que eu quero trazer para essa análise, que é a perda de hegemonia do Ethereum. Se a gente acompanha aqui o Ethereum teve seu momento de muito destaque no ciclo passado, onde ele teve as suas maiores taxas registradas. E agora o Ethereum está com taxas inferiores a momentos de bear market, como 2019, como ali 2017. E aqui vem um outro insight muito interessante para mim, que é o quê? O Ethereum realmente perdeu hegemonia nesse momento de mercado. Então, isso seria um segundo cuidado que eu teria. Eu evitaria de ter um portfólio apenas, por exemplo, concentrado muito em Ethereum, acreditando que o Ethereum vai ser o ativo que vai ter destaque e crescer de forma significativa na alt season. Na verdade, eu acho que hoje um portfólio mais produtivo, talvez seja um portfólio até mesmo com mais Bitcoin e mais distribuído, por exemplo, em aplicações que estão conseguindo gerar receita, ou até novas soluções de blockchain que também estão conseguindo crescer ecossistema, do que propriamente ter uma superposição em Ethereum. Pelo menos é uma segunda reflexão que eu tenho tido quando eu analiso isso, e até mesmo vale um pouco para Solana. Eu tenho diversificado mais a questão de aplicações. E um terceiro ponto que eu acredito que é importante também da gente ter reflexão nesse momento de ciclo, que eu acho que mudou muito, é a questão do unlock de tokens. No ciclo de 2021, a gente não tinha essa dinâmica de projetos terem liberações e aumentarem o seu supply de forma significativa. Por quê? Porque a gente quase não tinha investimento de venture capital, né? Que são esses fundos de investimento de risco no mercado de cripto. Agora a gente tem isso. Por exemplo, nesse gráfico aqui, como vocês podem reparar, muitos projetos vão aumentar 20%, 30% do seu market cap numa liberação de tokens. Isso daqui pode afetar
profundamente a capacidade e a estrutura do projeto. Então, o cuidado que eu teria para selecionar altcoins nesse momento é entender qual que é o fluxo de liberação desses tokens e dessa dinâmica para eu não cair em armadilhas mesmo de liberação de tokens mais elevadas e eventualmente estar posicionado em um projeto que ele vai sofrer muita pressão de venda e que ele eventualmente não vai conseguir deslanchar, mesmo no contexto de alt-season, não porque não migrou dinheiro para as altcoins, mas porque aquele projeto ele inflou tanto a sua quantidade de tokens que aquilo ali inviabilizou. E quando ele estiver valorizando, naturalmente as pessoas que tiveram os tokens liberados de time, investidores, vão estar realizando lucro em cima da sua cabeça. Então esse é um outro cuidado que eu teria muito assim quando eu penso nessa dinâmica. E aí quando eu tenho todas essas linhas de raciocínio, eu começo a selecionar algumas características e algumas visões que me chamam muita atenção e que me fazem querer aplicar em alguns projetos. Eu até quero comentar o nome de alguns desses ativos que eu vejo que tem potencial numa eventual alt-season e que eu acredito que numa continuidade desse momento de alta tem potencial. Antes de eu mostrar eles, eu só quero reforçar aqui o pedido para você deixar o like. Se você estiver assistindo esse vídeo até agora e ainda não está inscrito no canal, não sei porque você ainda não fez isso, se inscreve no canal de verdade. É um pedido que eu faço todo vídeo, eu sei que é chato, mas é que ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e continuar entregando ali relevância para vocês. E aí quando eu penso nesse aspecto, o que eu quero destacar aqui de projetos que me chamam a atenção? O primeiro projeto que eu quero destacar é a Hyperliquid. E a Hyperliquid, o que me chama a atenção? Primeiro, essa recuperação fenomenal da Hyperliquid que ela está tendo aqui nos últimos meses, nos últimos 25 dias, Hyperliquid valorizou 125%, inclusive é uma das maiores posições que a gente tem na nossa carteira aqui da comunidade fechada. O pessoal da comunidade está surfando muito e ganhando bastante dinheiro com a Hyperliquid nesse momento. De agora que a gente tomou essa decisão de expandir nossa posição, especialmente quando ela também estava caindo, estava se desvalorizando. E o que é legal destacar aqui na Hyperliquid é o programa de buyback da Hyperliquid, que aí entra justamente nesse aspecto. Hyperliquid é um projeto que ele tem uma receita muito alta de uma aplicação que eles são uma corretora, né, de futuros, e junto com essa receita muito alta, eles estão usando grande parte dessa receita para recomprar os próprios tokens. Então isso gera uma pressão de ganho e de valorização ainda maior. Então esse é um ponto que me chama muita atenção e que me anima e que está sendo um dos grandes fatores que me fez alocar significativamente na Hyperliquid. Segundo ponto que eu estou avaliando muito nos protocolos é a questão realmente do vesting, dessa distribuição de tokens. Então eu peguei aqui o caso da Pendle, que por exemplo já passou por toda a inflação de tokens. Então na Pendle, por exemplo, eu não tenho medo que vai acontecer algum momento que a Pendle vai ficar mais inflacionária e que eu deveria estar pensando em vender tokens Pendle. Por quê? Porque ela já liberou todos os tokens, então a pressão de venda já está ali distribuída no mercado. É diferente, por exemplo, até mesmo do caso da Hyperliquid. E aí, como eu sempre falo, não existe token perfeito. Hyperliquid, por exemplo, em novembro de 25, vai ter uma liberação muito grande, de 31% do supply dela. Então, com essa informação aqui, eu já começo a pensar, beleza, em um dado momento, mais próximo de novembro de 25, eu tenho que realizar a Hyperliquid. É diferente da Pendle. A Pendle, por exemplo, seria um projeto que daria para segurar mais tempo. Então, essa é uma segunda característica que eu costumo olhar muito nesse aspecto, quando eu estou pensando nas altcoins que eu ainda vou continuar investindo para esse ciclo. E o terceiro ponto que eu olho muito é essencialmente o preço, se aquele ativo ainda está muito descontado. E aqui eu vou falar um segredo, não adianta nada você comprar altcoins num preço caro, porque as altcoins elas sofrem com muita volatilidade, e realmente time nas altcoins, comprar no momento certo, muda completamente o jogo. Talvez daqui a 6 meses não vai ser espaço para comprar altcoins e não vai fazer o mínimo sentido. E a gente vai estar no auge da euforia, todo mundo louco para comprar cripto, e naquele momento não vai valer a pena. E um exemplo disso aqui para mim, eu coloco o exemplo de Ethena. Ethena, por exemplo, para quem comprou ela em setembro, em agosto, ou até mesmo em julho do ano passado, fez um trade maravilhoso, fez muito dinheiro, que comprou ela, por exemplo, a 40 centavos e conseguiu ter a oportunidade de vender ela a $1 e pouco, então mais que dobrou, triplicou o capital. Nesse caso aqui agora, quando eu olho para a Ethena, eu vejo a mesma dinâmica. Ethena aqui chegou a bater 26 centavos, já liberou o unlock de token, já passou por tudo. E aqui para mim tem uma característica interessante. Ela está num preço muito baixo e somado ao preço muito baixo da Ethena, ela está num momento em que a aplicação dela está num momento muito ruim. Só que a gente sabe que a Ethena ela ganha tração no momento de valorização do mercado e de euforia de mercado. Então para mim, quando eu olho essas duas características, é uma coisa que me brilha o olho no projeto. Então é um terceiro exemplo de coisas que eu avalio quando eu estou tomando posição em altcoins. E no caso de Ethena específico, é um tipo de projeto que, beleza, você compra nesse momento e você vai ter que se fazer em seguida quando o mercado estiver muito eufórico pela própria característica dela. Então eu acho que aqui
investir em altcoins, a gente tem que entender um pouco dessa dinâmica. E aí, para mim, para concluir, se vale a pena ou não investir em altcoins e todo esse contexto e posicionamento de mercado, eu tenho duas visões centrais para passar para vocês. A primeira é a visão de dominância do mercado. Para mim, a gente está num dos maiores momentos de dominância do Bitcoin. A gente está batendo 70 pontos se a gente desconsidera também as stablecoins. Isso daqui é recorde. A gente também fez um comportamento desse recorde de dominância do Bitcoin ali em 2020, quando ele teve uma queda depois significativa. E eu acredito que à medida que a gente se aproximar ao topo do Bitcoin, a dominância do Bitcoin precisa cair. Isso é uma das características mais frequentes de mercado de alta. Então, para mim, assim, eu vejo aqui como um contexto muito bom. Mas o segundo ponto que eu vejo, e aqui é o raciocínio que eu mais levo na minha tomada de decisão, isso não vale apenas para o investimento no Bitcoin, mas em cripto como um todo e principalmente altcoins. Eu sempre gosto de comparar as altcoins a um barco à vela. O que é isso, Orlando? Se você pegar um barco à vela, você pode ter as maiores velas do mundo. Se o vento não estiver soprando ao seu favor, o barco não vai andar. Essa é a grande verdade. E para mim, o mercado de cripto é essa dinâmica. As velas são os fundamentos. A gente pode investir nas altcoins mais bem fundamentadas de todas. Mas se não tiver vento ao nosso favor, a gente não está ganhando dinheiro. E quem que seria o vento, Orlando? O vento seria a perspectiva de liquidez global. Porque para mim, o mercado de cripto ainda segue sendo um dos mercados mais especulativos do mundo e um mercado estreitamente dependente de expansão monetária e liquidez global. E a grande verdade é que nesse ciclo, apesar da gente ter tido alguma expansão de liquidez global, a gente ainda não teve uma grande alta da liquidez global. A gente não respeitou tanto esse ciclo de liquidez global, que está projetado para ele ter seu auge ali no final do ano de 2025, início do ano de 2026. E para mim, quando eu olho para isso, enquanto isso daqui existir, eu ainda tenho uma expectativa que a gente pode ter um momento sim interessante de altcoins, e é o que me faz ainda estar continuado investindo em altcoins e ainda estar comprando risco, porque eu sei que no momento que a gente tem alt season, e é um momento super curto, de 2, 3 meses, aquilo ali é uma virada significativa de portfólio, que dá muito dinheiro, e enquanto eu tiver investido em ativos bem fundamentados, que eu sei que não vão virar pó e não vão sumir, por isso eu evito muito meme coins, essas ideias de inteligência artificial e outras coisas, eu sei que possivelmente meu portfólio vai ter um bom resultado e vai continuar a ficar na média positivo, e quando o mercado se destacar, vai ainda gerar mais resultado para mim. Então essa tem sido a minha postura e a minha visão em relação a altcoins. Mas eu também quero saber a visão de vocês, então não esqueçam de deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da análise, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Um grande abraço e até logo.